Boa Olá, meu noite! amigo. Como vai? Tudo bem, meu querido? Graças a Deus, melhor impossível. Coisa Estamos... boa tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo à nossa casa espírita, à nossa casa pessoal também. Querido, Gratidão obrigado. por abrir as portas da sua casa para todos nós entrarmos também, né? Bendita Obrigado. seja a pandemia que nos possibilitou esse encontro, né? E vários outros que vêm sendo feitos aí, né? Verdade, meu amigo. Então, Isso. Meu amigo, então, como o seu tempo nós sabemos que é curto, né? E vamos ser o mais breve possível para a gente começar nossa live o quanto antes e a gente conseguir ser o mais sucinto aí, para que você consiga utilizar do seu tempo da forma mais útil possível. Antes de mais nada, gratidão de coração por ter aceito o nosso convite prontamente, né? A gente soube que, mesmo que a sua agenda seja muito comprometida, você conseguiu achar esse dia para a gente aí. Estamos muito felizes. Gratidão de coração. Em nome de todos os nossos amigos conectados aqui, em especial hoje a todos os grupos de jovens que estão se conectando com a pois gente é, também, a turma. em especial os jovens, né? Mas também os jovens de espírito como nós também. Agradecemos muito. Pedimos ao Pai, aos amigos de luz que estão conectados com a gente agora, que nos intuam, que nos iluminem, que te conceda um instante de trocas riquíssimo, que a gente espera ser para nós, né? Como você costuma dizer, que quando a gente está envolto, quem deve ouvir primeiro somos nós mesmos, né? E Verdade, aos nossos verdade. amigos, que eles se conectem a nós pelo coração e pelo espírito. Seja muito bem-vindo, que o alto esteja contigo e conosco durante o tempo todo. Gratidão mais uma vez. Reforçando só com os amigos que estão aqui conectados, nós vamos desabilitar essa caixinha aqui embaixo de comentários para que o Haroldo consiga dissertar sobre o tema de forma fluida, aproximadamente por 30 minutos, e aí chegando nesse espaço a gente abre um pouquinho para a A gente gente tirar abre para algumas pergunta, né? dúvidas. É verdade. Vamos sim. Exatamente. Participação, né? Meu amigo, a palavra é toda sua, tá? Mais uma vez, gratidão e que nós possamos ter uma troca muito rica aí. Obrigado, querido. Obrigado. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, da Casa do Caminho, né? Agradecer o Augusto pelo carinho do convite, pela intermediação. O Simão Pedro também me mandou uma mensagem e fiquei muito feliz de poder participar desse grupo de patrocínio. A gente tem um carinho muito grande pela cidade, pelo movimento espírita da região, pelo Simão Pedro. E temos um carinho muito grande também pelas mocidades, porque afinal de contas, eu particularmente iniciei o movimento espírita pelo movimento da mocidade, em Somos frutos, 1987. então. Né? Então, em 87, eu ingressei no movimento espírita, foi através da Mocidade Espírita Irmão Áureo, que era no grupo espírita Loreto Flores, lá do bairro Santa Inês. E foi uma experiência muito rica. Nesse grupo, eu praticamente passei por todas as atividades, cheguei a coordenar a mocidade, depois coordenei o passe, coordenei assistência social. Então, foi assim, um longo tempo e foi uma escola mesmo. Né? E o tema eu gostaria de trazer para a reflexão de todos, né, é sobre a questão do protagonismo. E hoje, quando a gente olha para as gerações, a gente percebe que elas são muito, muito diferentes uma das outras. Então, cada geração ela apresenta características e ela apresenta desafios. Né? Uma geração de hoje, os jovens de hoje, né? Os que são jovens há menos tempo, né? Porque nós já somos jovens, eu e Simão já somos jovens há muito tempo. Então, assim, os jovens de hoje, eles têm uma série de facilidades, que são as facilidades tecnológicas, a internet, o smartphone. E, embora quem tenha nascido já com esses recursos não perceba, esses recursos eles são extraordinários. Na nossa época a gente não tinha isso. Né? Era tudo muito presencial, era mimeógrafo. Né? Quando eu assisti pela primeira vez uma apresentação com aqueles slides, aquelas máquinas gigantes, aquilo foi o máximo. Né?
Então hoje a gente tem muita interação, a gente tem muita possibilidade, mas eu gostaria de tratar de algumas questões que eu acho que são importantes para o jovem. Eu acho que hoje o jovem está mais desconectado do seu propósito. Então, se a gente pergunta para um jovem assim, poxa, cara, qual que é o propósito da sua existência? Você veio aqui fazer o quê? Aí a gente já percebe um certo engasgo. A pessoa, não sei direito, eu estou em dúvida. Aí a gente percebe isso. Né? E eu acho que não há protagonismo se você não tem esse encontro com o seu propósito. Por quê? Porque o verdadeiro protagonismo é aquele que parte da alma. É aquele protagonismo que vem do fundo do coração. Porque é um protagonismo que é pura atividade, que é um puro ativismo, sem alma, sem coração, sem sonho. Quando você está agindo, está agitando, está chamando todo mundo para agir, mas para fazer uma coisa que não faz seu coração vibrar. Então, eu acho que o primeiro ponto é assim, se reconectar novamente com o propósito. Cada pessoa tem uma personalidade, tem uma individualidade. Cada pessoa tem uma programação reencarnatória. Então isso significa condicionantes, desafios, dificuldades, metas, propostas. Cada um tem uma conjuntura reencarnatória. E aí eu digo que a primeira coisa para você ser um protagonista é você se encontrar. Então, é mais ou menos assim, né? Para eu ligar o GPS, antes de eu digitar o destino, o GPS tem que localizar onde eu estou. Né? Onde eu estou. Então, primeiro ele me localiza. Ele, você está aqui. Então, a partir de onde você está, a partir de quem você é que o GPS vai te direcionar. Então, eu acho isso muito importante. Quer dizer, antes de ligar o GPS e digitar o destino, o que eu quero fazer, o que eu quero atuar, que movimento que eu quero gerar com a minha ação juvenil, eu acho que é importante se conectar com o propósito e se perguntar: quem sou eu? Quais são as minhas características? Em que eu vou me sentir melhor e mais confortável contribuindo? Qual é o objetivo dessa minha existência? Quais são as minhas prioridades? Porque isso é tão importante, porque é isso que vai orientar o que eu vou dizer sim e o que eu vou dizer não. O que eu vou dizer não? Porque senão eu caio num protagonismo que, na verdade, é atender expectativas alheias. Então, por exemplo, a pessoa ela não gosta de falar. Não é do perfil dela. Ela é do perfil mais de interagir e tal. Não é muito do perfil dela falar. E aí ela acha que para ela ser protagonista, ela tem que fazer palestra. Né? Isso é um equívoco. Porque aí você está atendendo a uma expectativa externa. E fica parecendo que ser protagonista é ser palestrante. Né? Por outro lado, se você nasceu com essas habilidades, com esses talentos, se você acha que essa é a área que você pode contribuir, por que não? Né? Então eu acho esse primeiro ponto aí fundamental. Né? E essa é uma pergunta solitária, ela é uma pergunta que os amigos, as pessoas que estão conosco, elas podem nos ajudar, mas no final é a gente que responde. Né? Porque o propósito, eu digo que é assim, é mais ou menos como se você tivesse com um detector de metal. Aí quando você chega no metal, o detector apita. Então, assim, buscar o propósito é você ligar o detector da sua alma. Na hora que você encontra, o coração acelera. Porque é um negócio que te faz palpitar, você fica excitado.
Você fica animado, aquele negócio esquenta e sobe a temperatura e você não quer parar. Aí você descobriu. Você descobriu. Então, para alguns, é a tecnologia. Então, tem gente que vai exercer o seu protagonismo juvenil fazendo sites, ajudando o centro nas mídias sociais, porque ele é o cara das mídias, do site, dessas coisas, né? Tem um outro que é designer. Então, ele que faz as artes, ele que escolhe e tal. O outro é o que fala, né? O outro é o que organiza, né? Na outra é aquela que organiza, junta todo mundo, é tipo produtora executiva, né? Ela que une todo mundo, coloca os horários. Tá? Então, assim, é importante a gente se encontrar, né? Para que a nossa ação ela seja uma ação prazerosa, seja uma ação feita com a alma e tal, né? Depois disso, a gente precisa entender que todo protagonismo juvenil ele representa uma cota de transformação para a geração anterior. Então, quando o jovem se engaja no protagonismo, ele vai sofrer resistência. Porque ninguém quer mudar, né? Então, a geração velha, né, anterior, ela não quer mudar. Ela está acostumada, né? A gente chama de inércia. É uma inércia. Então, se você está parado e você precisa colocar um carro em movimento, você gasta muita energia. Mas também se você está andando a 80 por hora e você tem que passar para 120, a gente vê isso numa ultrapassagem. Você gasta muita energia, né? Seja parado ou em movimento, para você sair da inércia, gasta-se muita energia. E às vezes, a geração anterior, ela não tem essa energia psíquica para sair da inércia. Então ela quer continuar fazendo do jeito que ela faz há 40 anos. Ela não quer mudar. Né? E aí eu vejo que muitas vezes os jovens se frustram. Se frustram. Porque eles medem o seu protagonismo pela aceitação da geração mais antiga. E eu acho que essa não é uma medida legal. Por que não é uma medida legal? Porque a geração não vai aceitar. Já tem que partir desse pressuposto. Não vai aceitar. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Até porque tem uma medida de sabedoria da natureza. As ideias novas precisam de resistência para elas mostrarem a sua qualidade. Se as ideias novas não tivessem resistência, qualquer ideia ruim se implantaria no mundo. Então tem uma seleção. A natureza tem um processo de seleção. Ela tem um processo de seleção qualitativa. Qual ideia nova que é boa mesmo? A boa mesmo é a que passa pelo teste da resistência. E quanto melhor a ideia, mais resistência ela provoca. Isso quem diz é o Kardec, né? Mede-se a grandeza de uma ideia pela resistência que ela provoca. Então ele tem que estar preparado para isso. Mas preparar como? Acho que o primeiro preparo é emocional. Entender que o seu protagonismo vai receber críticas. O seu protagonismo vai receber resistências. O seu protagonismo vai despertar ciúme, inveja e às vezes até ódio. Então tem que estar preparado para isso. Emocionalmente preparado para isso à luz do Evangelho. À luz do Evangelho, né? Eu não vou retribuir ódio com ódio, não vou ficar magoado. Não, eu tenho que me preparar emocionalmente. Isso vai acontecer, né? Depois, para que a ideia, para que o meu protagonismo juvenil, para que ele se faça visível e para que ele cumpra a sua missão, o jovem precisa de duas habilidades. A primeira habilidade é a comunicação não violenta. Ele precisa aprender a se comunicar de uma maneira não violenta. Então, o que é comunicação não violenta? A comunicação não violenta é quando eu entendo. Primeira coisa que eu entendo numa comunicação, quais são as emoções envolvidas. Porque às vezes você está conversando com alguém da geração antiga
E não é que ele acha a sua ideia ruim, é que ele está inseguro. Então a emoção da insegurança está permeando todo o processo de comunicação. E se você não entende isso, você vai ser inábil. Você não vai saber dizer as palavras certas, você não vai saber dosar suas palavras, você não vai saber interagir. Você vai interagir de uma maneira afobada e de uma maneira atrapalhada. Então você pode acrescentar mais conflito do que solução. Então, eu preciso saber quais são as emoções envolvidas, as minhas e as do outro. Depois eu preciso entender quais são as necessidades. Você está apresentando essa ideia nova porque você necessita de quê? O que você quer com isso? Qual que é a necessidade que você está querendo atender com essa ideia nova? Isso tem que estar claro. Essa ideia nova, ela vai atender a qual necessidade? E aí você entender também quais são as necessidades das pessoas com as quais você está dialogando. As necessidades têm que ser colocadas na mesa. E o incrível é que 99% das pessoas conversam sem colocar as emoções e as necessidades na mesa. Então a maioria das pessoas conversa como se fosse um teatro. Eu finjo que não estou sentindo nada, eu finjo que não necessito de nada, e eu converso como se eu estivesse distante. Então fica um teatro. Se a gente não ultrapassar essa encenação, a gente não tem um diálogo transparente, objetivo, direto. A gente não tem. Então a gente fica andando em círculos e é aquilo, né? É tudo falado, nada combinado. Né? É aquelas velhas conversas, né? Duram 3 horas. E aí? Aí o que resultou? Não resultou nada. Saímos de lugar nenhum, fomos para nenhum lugar. Né? Fomos para nenhum lugar. E então, tem que ter essa perspicácia. Saber quando verdadeiramente a nossa comunicação está indo no âmago da questão. E eu entender também. Eu entender essa ideia nova que eu estou propondo, vai atender. O que ela vai mudar? O que ela vai atender? Ela vai atender aqui. Eu lembro de aquele documentário do Michael Jackson, que foi o último que ele fez antes de morrer, e o coreógrafo dele falou uma coisa que me tocou. Chegou lá numa das músicas lá e falou assim, essa coreografia aqui eu não vou mudar nada. Aí o Michael Jackson falou assim, mas por quê? Ele falou assim, se não for para melhorar, para que mudar? Aí o Michael Jackson ficou assim observando. Ele falou, caramba, cara, essa coreografia é perfeita. Ela está perfeita. Para que eu vou mudar? Eu vou mudar para fazer pior? Né? Se não for para melhorar, para que mudar? Né? Esse não vira também um vício da mudança. Só por modismo? Vou mudar só por modismo? Né? Eu vou mudar uma coisa que está funcionando bem para ela funcionar pior? Só para eu atender uma carência emocional minha de participar e de ser o criador daquilo? Quer dizer, então, isso tudo precisa ser pensado, né? Isso tudo precisa ser levado em conta. E a segunda habilidade que a gente precisa para ser protagonista é saber negociar. Tudo na vida é negociação. Né? Até para a gente marcar essa live aqui, teve que ter uma negociação entre eu e o Augusto. Né? Tudo na vida é uma negociação para comprar um café. Né? Para a família marcar um horário para todo mundo almoçar junto. Tudo é uma negociação. Então você tem que aprender a negociar. Né? Não adianta você falar, não, eu quero que seja assim para achar que todo mundo vai aderir. Não é assim que funciona a vida. Então eu tenho que ter habilidades socioemocionais. Preciso ter habilidades socioemocionais. Eu preciso aprender a negociar. O negociar significa, eu determino mais ou menos o que eu quero e eu tenho que ter uma margem do que eu vou ceder. Onde que eu cedo, onde que eu não cedo, como é que eu encaixo. Porque sem essa habilidade fica difícil. Fica difícil. Eu não consigo, eu vou criar muita resistência. Ou pior, eu vou criar resistência desnecessária ao meu protagonismo. Então, nós estamos falando aqui de um protagonismo inteligente.
Nós estamos falando de um protagonismo que não cria resistências desnecessárias. Nós estamos falando que sabe expressar as necessidades, que sabe expressar as emoções e o principal, que sabe se conectar com as pessoas. Afinal de contas, para que protagonismo se não for para beneficiar as pessoas? No final das contas, todo protagonismo está a serviço das relações humanas. Né? Não são as relações humanas que estão a serviço do protagonismo. É o contrário. É o protagonismo que tem que servir. É ele que tem que estar disposto a contribuir para as relações. Então tem que ter isso muito, muito, muito claro. Muito, muito claro. Né? Outra coisa, né? E aí, saindo agora dessas considerações preliminares, né? Eu vou falar algumas coisas agora meio assim, aleatórias, né? Mas que são importantes. Que são importantes. Não confunda entusiasmo com estratégia. Não é? Então, eu costumo brincar, eu falo isso até em palestra, né? Que a pior coisa que tem é um burro entusiasmado. Porque ele está cheio de energia, mas ele não deixa de ser burro. Né? Então, é uma brincadeira, né? Estou usando uma linguagem aí da roça, né? Mas estou dizendo assim, eu acho que você sempre tem que estar entusiasmado. O entusiasmo é um termômetro da alegria, da confiança, da fé em Deus, do propósito, de você estar conectado consigo mesmo, com Deus, com o próximo. O entusiasmo é esse termômetro. A gente não deve perder o entusiasmo nunca. Tudo que a gente vai fazer tem que ter entusiasmo. Né? Entusiasmo é alma, é vida. É eu fazer com energia, que é a coisa que tem a pessoa tá sem vida, tá quase catatônica, fazendo as coisas como se fosse uma múmia, né? Como se ela estivesse quase desencarnando, né? Não é? Então, precisa de entusiasmo, precisa de sol, precisa de vida, precisa de luz, de brilho. Mas o entusiasmo não basta. Em qualquer ação, em qualquer protagonismo, é muito importante a estratégia. E a estratégia são perguntas simples. São perguntas muito simples. O que eu vou fazer? Para que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E quando eu vou fazer? Então, isso é um mínimo de perguntas. Isso é um mínimo das perguntas que eu tenho que saber responder. O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Ah, ok, você está com a ideia disso, lá, maravilhosa, que ideia linda. Mas o que você vai fazer? Ah, não, eu não pensei ainda. Eu tenho um mês, eu estou apaixonado por essa ideia, mas eu não pensei realmente o que pode ser feito. Bom, então, maravilha, não perca o entusiasmo, mantenha o brilho, mantenha esse sonho, mantenha essa energia, mas volta para a estratégia. Volta para a estratégia e responde a pergunta. Então tá, então o que vai ser feito? O que vai ser feito? Para que vai ser feito? Qual que é o objetivo? Qual que é o propósito? Você quer atingir o quê? Qual resultado você quer obter com essa ação? Não é? Qual o resultado? Como você vai fazer? Como? Quais são os meios? Quais são os recursos? Qual é a intensidade? Tem que ter um como aí. As coisas têm que estar, né? E tem um quando. Tem um quando. Porque a vida, as coisas têm que ter um processo. É como uma planta. Germina, brota, dá flor, dá o fruto e dá semente. Tudo tem um processo. Não posso achar que protagonismo é uma varinha do Harry Potter que eu bato assim, e as coisas aconteceram. Nada acontece assim.
Nada acontece assim. Então, o protagonismo é um processo, é um conjunto encadeado de ações estratégicas que eu organizo. E é consistência, perseverança, porque senão não acontece. Senão não acontece. Né? Aí a pessoa vai falar assim, poxa, Haroldo, mas aí isso exige muita energia. Claro, por isso que você é jovem. Por isso que é juventude e protagonismo, porque você está cheio de energia. Tem que usar essa energia. O protagonismo verdadeiro, ele exige muita energia. Aí eu volto lá na inércia. Para um corpo que está em repouso, eu colocar em movimento, eu gasto muita energia. Agora, para um corpo também que está em movimento, para eu acelerar, eu também gasto muita energia. Então, tem que entender. Protagonismo gasta energia mesmo. Muita energia, muita estratégia e muito entusiasmo. Muito entusiasmo. Né? Porque o percurso, a realização tem que ser prazerosa. Tem que ser prazerosa, tem que ser edificante. No final, né, tudo que você for fazer hoje, sendo jovem, amanhã vai vir um jovem e vai mudar tudo que você está fazendo. Então, é importante entender isso. Então, então para que eu vou fazer? Amanhã vai vir um jovem para fazer melhor do que eu. É porque você vai crescer no processo. É porque o processo do protagonismo, ele te lapida, ele te desenvolve. Ele desenvolve sua inteligência, seus sentimentos, suas emoções, suas habilidades. Esse é que é o ponto. As coisas vão passar, elas vão ficar obsoletas. As coisas vão ficar desatualizadas. Isso é da lei do progresso. Mas você se aperfeiçoou. Você deu um passo. Você aprendeu coisas. Você cresceu. E no fundo, esse é o principal objetivo. Para que eu vou ser protagonista? Para eu crescer. Para eu evoluir. Para eu evoluir. Então, assim, não é para desanimar ninguém, mas Deus não precisa de você. Não imagina que Deus está desesperado, falando, meu filho, por favor, seja protagonista, porque senão o universo vai parar. Não vai. Então, quem precisa do protagonismo é você. Quem precisa disso é você. É você que precisa se desenvolver. É você que precisa adquirir habilidades sociais, cognitivas, emocionais, intelectuais, habilidades manuais, habilidades de gestão, de liderança. É você que precisa. E ao exercer o protagonismo, você cresce, se aperfeiçoa, cria laços de afeto, laços indestrutíveis de amizade que vão perdurar para a eternidade. É por isso que vale a pena investir no protagonismo com entusiasmo e com a estratégia. É isso, Augusto. São as palavras singelas que eu... Imagina que isso foi muito produtivo, né? De forma muito clara, muito transparente e o que a gente gosta, assim, todos os jovens adoram, e não só os jovens, né? Que você fala de uma forma muito suave, leve, descontraída e que dá uma força, um certo ânimo, né? Como você falou, não é para desanimar, não, é para colocar a gente no nosso prumo, né? E a gente conseguir fazer da forma que a gente consegue, né? A gente está chegando, então, na nossa segunda etapa, a gente está com 29 minutos aí de live, a gente vai abrir agora para a caixinha de comentários, mas, assim, resumindo aí, eu acho que de uma forma bem jovem, né? A gente precisa não só querer entrar numa banda, né? Ah, eu quero fazer parte de uma banda, eu quero ser o popstar, né? Qual que é a sua participação na banda? Você somente vai chegar no palco, tocar? A gente precisa de saber quando que a banda vai ser feita, por quem, qual que é o meu cargo nessa banda, quais são as aulas de música que eu vou ter que fazer. Vão ser muitas aulas, não vão ser poucas, né? Ah, eu vou cantar. Não, assim, não precisa de aula, não. Você precisa de controlar sua voz, né? Precisa. Respiração. Então, mais ou menos isso, né? Não é só subir no palco, é saber qual é o cargo da banda que eu vou estar, né? Quanto de esforço que eu vou ter que fazer. De uma forma bem jovem, acho que tá meio no que você
falou aí, né? Então, acho legal. Exatamente, exatamente, Augusto. Eu vou abrir aqui agora a caixa de comentários, mas alguns amigos já fizeram algumas perguntas aqui que eu vou ler. Não sei o nome da nossa amiga, mas ela está ISB Gomes, perguntou como a gente sabe ou sente que está no caminho correto, ou como saber que sentimos esse propósito. Isso é uma dúvida que todo mundo tem mesmo, né? Eu vou retomar uma frase do Emmanuel, que o Emmanuel diz assim, que Deus se manifesta através das pessoas e das circunstâncias da nossa vida. Então, eu não acredito que o propósito é uma coisa individualista que você faz lá no seu quarto, não. O propósito é uma relação entre você e Deus. É uma relação muito profunda. Por quê? Você tem características da sua individualidade e Deus vai te proporcionar os meios. A encarnação é um deles. Então, você está no seu propósito, tem uns sinais. As circunstâncias, as pessoas. Você vai recebendo avisos. Tanto quando você está no propósito, quanto você sai dele. Você recebe uns feedbacks. E a vida também, as circunstâncias vão fechando portas e abrindo outras. O problema é que às vezes a vida fecha uma porta e a gente quer arrombar, quer derrubar no chute. Né? Sem entender que tá fechando aquela porta é porque vai abrir outra. Você vai entender lá na frente. Então, eu acho que a gente precisa dessa sensibilidade para ler as circunstâncias. E a gente tem 2 orelhas, não é à toa. 2 ouvidos não é à toa, tem que ouvir muito. A pessoa, para encontrar o propósito dela, tem que ouvir muito, mas tem que ouvir com inteligência. Com inteligência. Né? Quando você desenvolve essa sensibilidade, você vai sendo guiado sutilmente por Deus nesse caminho do propósito. Então, é isso. Né? Não tem assim uma receita. É mais um radar que a gente tem que ligar. Ok. Tem um amigo nosso aqui que eu acredito que ele deva ser ou irmão, ou parente, ou tio de algum jovem. E ele pergunta como fazer com que um jovem se interesse no aprofundamento do estudo e na prática da doutrina. Quais são as estratégias a serem usadas? Eu acho que a grande... Primeiro assim, né? A pessoa se interessa pela doutrina porque ela vê beleza, energia, amor em alguém que é espírita. Então, o Paulo já falava isso. Vós sois as cartas vivas do Evangelho. Ninguém vai ficar morrendo de entusiasmo, de amor, por um texto de papel. Não é assim que funciona. Não é? Então, eu acho que se a gente está querendo sensibilizar um jovem, é com a nossa energia, com a nossa alegria, com o nosso amor, com a nossa capacidade de relacionar, de interagir, de respeitar, de cativar. Esse é o primeiro ponto, de cativar. Segundo, eu preciso entender também o tempo da consciência, porque não adianta. Se a pessoa não está no tempo dela, ela não está no momento dela, não. Fica difícil, a gente tem que respeitar. Tudo tem um ciclo, cada pessoa tem seu tempo, né? Uns estão vendo, uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Tem que esperar o momento. E outra coisa, e aí é um recado de Paulo de Tarso. Toda vez que a gente precisa comunicar uma mensagem, comunicar não é dizer o que eu penso. Comunicar é eu ser entendido por quem me ouve. Isso é comunicar. Então, se eu quero comunicar com o jovem, eu preciso entrar no mundo dele para que eu tenha certeza que ele está entendendo o que eu estou dizendo. Né? Porque às vezes eu fico no meu mundo, na minha linguagem, no meu modo de ser, no meu esqueminha, na minha redoma de vidro, e quero que o jovem entenda. Ele entra nesse aquário e me entenda. Não
não vai rolar. Não vai acontecer. Né? Não vai acontecer. Eu que preciso me deslocar. Então, por exemplo, como é que eu vou comunicar? Está lá o jovem, hoje. Como é que você vai comunicar com o jovem? Você não sabe nem o nome nem de um videogame. Você não sabe o nome de nenhuma série no Netflix. Você não vai comunicar como? Não vai. Aí você vem com aquela linguagem de 1830, querendo que o jovem de 2020 não vai te ouvir. Não vai. Exatamente. Então tem que se adaptar. É o que o Paulo fazia. Né? Falava a linguagem de quem estava ouvindo ele. Né? Falava isso, cisne grego para os gregos, cisne bárbaro para os bárbaros, cisne forte para os fortes, cisne fraco para os fracos. Não é isso. Tem que entrar no mundo, poxa. Tem que saber. Tem que saber. Aí se você não sabe o que é um Fortnite, não sabe o que é um... Aí fica difícil. Não sabe nem o que é um Netflix. Netflix, o que é isso? Não tem jeito. Aí é preferível trabalhar com a terceira idade. Encontrar o propósito, falar para a própria geração e tal, e deixa o trabalho do jovem para quem tem mais habilidade. Né? Desculpa a sinceridade. Imagina que a nossa amiga querida Liliane, de Uberaba, ela comentou aqui com a gente agora mesmo, pedindo para que você comentasse sobre as bases espirituais dessa grande intolerância, a frustração e a intransigência dessa geração de jovens de hoje. É uma pergunta muito ampla, assim, muito difícil. O que a gente sabe é que houve uma encarnação em massa de espíritos que eles são muito intelectualizados, eles gostam de conforto, eles adoram liberdade, né? Mas eles não têm equilíbrio emocional. Né? Então tem milhões de seres encarnados aí que vivem profundos conflitos interiores. Então o que acontece? Eles querem do jeito deles, na hora deles, e eles não toleram ouvir não. Então, o que é isso? Isso é infantilidade emocional. Infantilidade emocional. E não depende de idade não, hein? Não depende. Tem gente com 70 anos totalmente infantil emocionalmente. Não ouve não. Não suporta ouvir não. Não suporta ter disciplina. Não se adapta a nada. Ele quer que o mundo gire em torno dele. Ele agora é o sol. Né? Tem uns que querem até que a Terra seja plana. Né? Então, esse é o problema que nós estamos enfrentando aí. E aí, qual que é o nosso desafio? É a educação moral e a educação emocional. Educação dos sentimentos. Né? Perfeito. Então, é tocar nesse ponto, é deixar isso claro, né? Sair de um discurso que é puramente intelectualóide, porque esse também é um problema do movimento espírita, ele é muita fala, muito intelecto, muita retórica e pouca praticidade. Não é? Pouca praticidade. A gente precisa ir mais na emoção, no comportamento, na conduta, no equilíbrio interior. A gente precisa ser mais prático, né, para poder atender a essa geração que está aí, sofrendo muito. Né? Os níveis de suicídio aumentaram assustadoramente, os níveis de depressão, os problemas de sono. Você vê que é realmente um conjunto de sofrimentos que o espírito traz. Né? Então, tem que estar atento a isso. Né? Haroldo, uma mãe aqui de jovem, creio eu, pergunta aqui o que se acha, né, sobre os pais forçarem, entre aspas, os filhos a irem ao centro. O que você consegue fazer para falar para a gente sobre esse assunto? Não, eu assim, olha, o filho está vivendo na sua casa, ele tem a casa dele? Ele sustenta a casa dele? Não. Então, se ele vive na sua casa, se ele está debaixo do seu teto, ele vai seguir suas regras, porque foi esse o combinado que você fez com ele no mundo espiritual. Foi você que combinou
casou, ué. Você combinou com ele. Ó, eu vou te receber como filho, eu vou te ajudar a educar, eu vou te dar diretriz e tal. Aí chega aqui, você deixa ele determinar. Cadê o combinado? O combinado foi você ser mãe, você ser pai ou ele? Então tem que cumprir o combinado, ué. Tem que cumprir o combinado. Eu, às vezes eu falo isso aqui com o meu. Eu falo, peraí, vem cá. Que combinou você ser meu pai ou esse é o seu pai? Aí ele fala, não, você é seu pai. Então tá resolvido. Na próxima nós podemos combinar diferente. Mas nessa o combinado foi esse. Então você assumiu um compromisso de orientar. Você assumiu um compromisso de orientar e de colocar seu filho. Aí você chega aqui, você quer que ele dê as regras? Tem uma coisa errada. Tem uma coisa muito errada. Depois que ele tiver adulto, aí ele vai fazer as escolhas, ele vai direcionar a vida dele e você vai respeitar. Tá? Então a gente vê isso, né? O pai, ele não quer ser pai, não quer ser mãe. E depois que o filho fica adulto, ele quer interferir na vida. Tem que aproveitar a janela. A janela de oportunidade é do nascimento até a maioridade, quando ele tem independência. É nessa janela, exerça a sua programação de pai e de mãe. Por quê? Porque nós vamos responder por essa missão. Está lá no Livro dos Espíritos. Nós vamos responder por essa missão. Vamos ter que prestar conta. Né? É você, pai e mãe, não é ele, não. Eu creio que nesse processo aí haja aquela forma como você falou, né? Como que eu me comunico com ele, né? Como que eu acesso esse mundo dele, lógico, né? não precisa ser violento. Não precisa ser violento, não precisa ser truculento, não precisa ser mal-humorado. Eu também preciso aprender a comunicar, preciso aprender a persuadir, aprender a negociar, mas eu preciso direcionar, porque essa é a minha missão. Para com meus filhos, essa é a minha missão. Perfeito. É isso. Amigo, a minha dupla querida, Jéssica, do Grupo de Jovens Nós, pergunta como as casas espíritas podem se alinhar e contribuir no processo de protagonismo do jovem. Eu penso que a gente, e isso vários companheiros e companheiras do movimento espírita, inclusive do movimento federativo, estão muito preocupados e estão atuando, fazendo encontro, a própria FEB, todas as federativas, né? Estão muito preocupadas com isso, porque realmente as casas espíritas precisam se adaptar à nova geração. Quer dizer, então, assim, as casas espíritas estão numa defasagem muito grande. Elas perderam aí um pouco do trilho, com raras exceções, né, Augusto? É claro que tem exceções. Mas, no geral, elas estagnaram um pouco. E precisam recuperar, retomar. Não é? Então, o que a gente vê? O que a gente costuma ver? A gente costuma ver assim. As pessoas quererem criar na casa espírita um ambiente de jovem, mas um ambiente de juventude que é a juventude da época dela. Quer dizer, a juventude de 40 anos atrás. Não vai rolar. Né? Perfeito. Então, acredito que a gente esteja nesse caminho aí, né? Os nossos jovens aí. Esse é um desafio. Esse é um desafio. Nossa fala aí foi toda... Desculpa. Mas assim, Augusto, tem muita gente boa pensando nisso, tem muita gente aí nas federativas, muito trabalho bonito. O pessoal está sentindo isso. O que eu estou falando aqui é um consenso. Está todo mundo fazendo um esforço e tentando equacionar isso. Já identificaram que isso é um desafio e que isso precisa ser equacionado, né? Então também a gente precisa confiar e também precisa dialogar, né? Dialogar com o movimento federativo. Por isso o movimento federativo é bom, né? Porque ele propicia esse ambiente de diálogo, de troca, para você não ficar inventando a roda. Né? Tem tanta gente pensando, tanta gente encontrando soluções bacanas, né? Por exemplo, lá na FEB tem uma pessoa que eu adoro, é a Miriam Mazotti, filha do Nestor Mazotti, que foi presidente, super sensível, super antenada. Poxa, eles fazem cada encontro, pensam cada coisa legal. Tem muita gente boa pensando nisso.
Tá. Antes de mais nada, amigos, nos desculpem, porque infelizmente nós não vamos conseguir ler todas as perguntas. Estou tentando selecionar as que têm a ver com o tema e que a gente vai ter essa chance agora de acertar. A Manu, deixa eu achar aqui a pergunta dela, só um minutinho, por favor. A Manu fala: como falar de protagonismo juvenil com os jovens espíritas das periferias, especialmente em tempos de pandemia, quando eles não têm acesso às tecnologias e plataformas digitais? Pô, em tempo de pandemia, a gente tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Não adianta. É igual o conto lá da formiga e da cigarra. Então, época de inverno é época de recolher. Você não vai sair na neve, 40 graus abaixo de zero, de roupa de banho. Não é o momento. Agora nós temos que aguardar. A gente tem que serenar o coração, fazer o recolhimento, fazer o que é possível. E aguardar o tempo. E com calma, não é? Por quê? Porque nós estamos lidando com circunstâncias que fogem ao nosso controle. Circunstâncias que estão além da nossa capacidade de atuação. Então, agora o momento é de aceitação, resignação e obediência. Passado esse momento, e vai passar, aí a gente retoma trazendo. Aí o que é importante fazer? Criar ambientes na casa espírita que tenha esses recursos para que os jovens carentes possam usar na casa espírita. Para que ali seja um ambiente em que eles possam ser integrados. Né? Que é o pessoal, as igrejas evangélicas fazem isso muito bem. Não é? Então, ter ali, isso é o ambiente da juventude. Ter ali os instrumentos musicais, ter ali os equipamentos de um estúdio para eles gravarem, ter ali um computador. E para que quem tem recurso ajuda, quem não tem usufrui. E a gente exercer a solidariedade na casa espírita. Mas vamos com calma. Tudo tem hora. Essa hora não é agora. Né? Agora a gente vai ter que respeitar o que essa quarentena está nos proporcionando, as lições que ela está nos dando agora. Perfeito. Amigo, e para a gente chegar ao final aí, infelizmente, é muito pouco tempo para a gente falar sobre tanta coisa. Né? Passa rápido, né? Tenta falar um pouco para a gente, por favor, sobre um assunto que nós falamos muito com os nossos grupos de jovens, não só os que a gente atua, mas como um todo. A gente ouve muitos amigos que também estão à frente de grupos de jovens. Como que a gente consegue desenvolver, como que a gente consegue lidar com a inteligência intelectual frente à inteligência moral dos jovens? Isso. Então, isso é uma pergunta bacana, porque eu acho que a gente tem que ficar vigilante, porque no movimento espírita a gente tem uma tendência de estimular atividades intelectuais e retóricas. Então, palestra, seminário, leitura, é sempre isso. E aí o que acontece? Quando você tem esse viés, quando você só cria atividades, que é só atividade de estudo, só atividade de exposição, só atividade de retórica, você começa a valorizar apenas as pessoas que têm essas habilidades. Habilidade de exposição, habilidade de retórica. Né? E aí você pode estar cometendo grandes equívocos. Por quê? Nem sempre aquele jovem que fala bem, que tem uma retórica legal, é o mais equilibrado emocionalmente. Então, a gente precisa ficar vigilante e atento para criar outros tipos de dinâmicas, outros tipos de atividades que privilegiem habilidades emocionais, socioafetivas, habilidades de interação, ou seja, o outro lado. Porque são duas asas. São duas asas. Então, tem que estudar? Claro. Tem que ouvir? Tem que estudar, gente. Não existe anjo que tem a asinha da sabedoria
cortada. Todo anjo é sábio. Agora, todo anjo tem uma asa do amor gigante também, né? Então, quem está coordenando a direção da casa tem que procurar outros meios que não sejam só esses que estimulam a atividade intelectual. Perfeito. Meu amigo, se não for te pedir muito, eu queria só que você comentasse brevemente, se possível, com relação aos pais que estão falando muito aqui. Houve muitos pais, então eu acho que a gente poderia falar sobre isso. Os pais que lidam com filhos que têm um nível de agressão muito forte. Eles são veementes contrários a estar em um grupo de jovens ou centro espírita, ou que tem isso muito forte neles. Aí, eu vou dizer assim, eu vou tentar, porque esse é um assunto delicado, né? Então assim, primeira coisa, o nosso objetivo principal não é levar pessoas para a casa espírita. Por quê? Porque o espiritismo não é proselitista. A missão do espírita não é encher a casa espírita. E isso é missão de outros grupos religiosos que acham que o trabalho deles de transformação do mundo é converter todo mundo para a religião deles. Esse não é o propósito do espiritismo. Qual que é o propósito do espiritismo? Formar o homem de bem. Então, o nosso propósito é levar valores. Valores. Então, você, pai e mãe, se você está conseguindo passar os valores para o seu filho, ou pelo menos tentar sensibilizá-lo. Tudo bem, meu filho? Ok. Você quer? Mas olha aqui, eu quero... Nós vamos bater uns papos aqui sobre valores. Sobre os valores. Está aqui o homem de bem. Vai lá, pega lá os Sede Perfeitos. Item 3, o homem de bem. Lê com ele. Fala, nós vamos... Esses valores aqui eu faço questão. Ir na casa espírita ou não, ok. Dependendo da idade, né? Porque se for criança, vai, não tem jeito, né? Mas já chegou numa certa idade, então não fica sofrendo com isso. Passa os valores. Porque se você passar os valores para o coração dele, a vida vai trazer. Fica tranquilo. Lá na frente ele vai viver uma experiência, você vai ver, vai vir. Vai vir. Ele só precisa saber o endereço. Às vezes o nosso papel é esse. É mostrar para a pessoa, ó, nós estamos aqui, viu? Nós estamos aqui. E esperar. Mas, passando os valores. Então não fica, porque senão, o que acontece, Augusto? Às vezes o pai fica assim, ah, pronto, levei meu filho para casa espírita. Minha missão está cumprida. Não. Não está. Não é? Então, a missão é ensinar os valores. É ensinar. Ah, se ele não quer aprender? Bom, aí não tem jeito. Está lá no livro dos Espíritos. Está lá o Kardec pergunta, e se os pais se esforçaram, ensinaram tudo, e eles não aprenderam nada? Aí é questão do Espírito. Aí Deus, através da vida, vai educar aquele Espírito. Mas você cumpriu sua missão. Você passou os valores. Então, converse sobre valores, não sobre ir à casa espírita. Ir à casa espírita tem que ser uma consequência, não uma finalidade. Por quê, Augusto? Digamos que o jovem pode ser uma criança, uma moça, um rapaz dócil. Aí ele vai fazer um intercâmbio na Nova Zelândia. E lá na cidade que ele está não tem casa espírita. Aí o que vai? Ele vai deixar de ter os valores? Ele vai deixar de viver como um homem de bem? Porque não tem uma casa espírita para ele ir? Meu Deus, o que é isso? Não é isso. Né? Perfeito. Meu amigo,
Estamos chegando Oh, ao final, excedemos o tempo, né? Mil desculpas, mas realmente não, estava tranquilo, muita gente tranquilo. falando sobre isso. Eu acho que a gente poderia, né? Pessoal, desculpa também, sentimos muito em não poder falar sobre todas as dúvidas que estão sendo colocadas aqui, porque a Haroldo é um amigo queridíssimo aí de vários estados do país conectados aqui com a gente hoje, mas nós teremos novas chances, se Deus quiser, né? Como nós tivemos essa, tá? Agradecemos de coração, Haroldo, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, pela sua presteza em Obrigado. estar conosco aqui, compartilhando de coração. Esperamos que o alto te dê muita força, continue fazendo isso que você faz, que chega até os nossos espíritos de forma tão suave, tão leve, porém não menos assertiva, que é isso que a gente precisa de ter, né? Saber da nossa responsabilidade e que a gente consiga continuar com esse nosso desafio diário, né? Que agora está sendo um pouquinho mais intenso, mas se Verdade, Deus colocou aqui para a gente é porque acho que nossos ombros suportam, né? Mais verdade, uma meu querido. vez, gratidão, tá? Que você tenha uma Gratidão, noite Lúcio. aí Fica com Deus, querido. abençoada e que a gente se encontre mais vezes, tá bom? Obrigado, querido. Um abraço, viu? Meus Fica com amigos, fiquem Deus. todos com Deus. Para quem não conseguiu assistir essa live completa, ela vai sendo, a gente vai colocar agora no Instagram da Casa do Caminho pelo IGTV e a gente vai subir ela para o canal do YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho, tá? Fiquem todos com Deus, amigos. Abraço.